Olá, no programa de hoje você vai acompanhar os benefícios do bypass intestinal e vai conferir como a vida do humorista Dedé Santana mudou depois desse procedimento. Assista também a entrevista com um paciente que perdeu 35 quilos depois de uma cirurgia de obesidade. Saiba como funciona a cirurgia plástica depois do emagrecimento e confira ainda as dicas do quadro O Consultor. O Obesidade em Destaque está no ar. Você já ouviu falar em uma cirurgia que permite emagrecer sem deixar de comer à vontade? Ela já existe. Confira agora a entrevista com o Dr. Lazarotto e conheça o bypass intestinal. E o Obesidade em Destaque veio até o Instituto de Medicina e Cirurgia do Paraná para conversar com o médico que criou a técnica bypass intestinal para perder peso, o Dr. José Lazarotto. Doutor, falando mais especificamente sobre a técnica que o senhor criou, que é o bypass intestinal, qual é a diferença dessa técnica para as outras cirurgias de obesidade que nós já conhecemos? A do estômago se baseia em comer bem pouquinho, algumas das técnicas, uma quantidade equivalente a um copo de cafezinho, e com isso necessita suplementação vitamínica, psicólogo e nutricionista. Outras do estômago, corta-se uma parte do estômago, isola-se grande parte do intestino e também necessita suplemento de nutrição e vitaminas. As cirurgias em evolução, e uma delas é o bypass intestinal, outra uma técnica que associa a banda gástrica, mais a derivação que é o bypass intestinal, são algumas cirurgias em evolução. A pessoa pode comer normal, come o que quiser, quanto quiser. Não necessita complemento, suplementação vitamínica, porque não isola o intestino. Todo o intestino funciona, uma parte funciona e a outra também, né? Então a diferença é muito grande. Por que o bypass é considerada a cirurgia que é mais fisiológica para o paciente? De todas as cirurgias é considerada mais fisiológica, porque, primeiro, o pessoal come normal, o maior prazer da vida que é o comer, porque tudo gira em volta de uma mesa, né? Uma festa, um casamento, um aniversário, tudo gira em volta de uma mesa. Então, o maior prazer é preservado. E não necessita nenhum tipo de vitamina ou sal mineral, então ela se aproxima muito do ideal. O que acontece? A pessoa come normal. O alimento, observem bem especificamente este desenho aqui. O estômago normal, passa para o intestino delgado e depois vai para o intestino grosso. Observe bem a comparação. Esta é bypass de Lazarotto. E observe também uma outra que é muito parecida, que é uma técnica que está sendo feita em Campinas, que coloca-se uma banda aqui em cima no estômago, observe bem, para a pessoa comer menos. Mas aqui embaixo ela copia exatamente o que o bypass intestinal faz. A diferença é que esta, que coloca a banda, come bem pouquinho, parecida com a do estômago. E aqui nessa parte inferior faz os dois caminhos. Observe esta técnica de Lazarotto, que o estômago não é modificado, passa para o intestino delgado e aqui segue dois caminhos. Pelo mesmo caminho que era antes, em menor quantidade, e outro, um caminho mais reto, indo direto para o intestino grosso. Com isto, a pessoa acaba perdendo peso com mais facilidade e comendo normal. Só que é indispensável, nesta técnica, tomar bastante água. Observe que nesta outra que tem a banda, não dá para tomar bastante água. Mas nesta se tem de tomar bastante água, porque senão ela não vai evoluir para um emagrecimento ideal. A cirurgia plástica pode trazer vários benefícios após o emagrecimento. Nós conversamos sobre o assunto com o Dr. Marco Aurélio Regazo. Confira. A cirurgia plástica no Brasil, ela é cultural. Faz parte da vida do brasileiro fazer cirurgias plásticas estéticas. Claro que as reparadoras, isso se faz no mundo todo, mas no Brasil, de uma forma muito particular,
há uma grande incidência, um grande número de cirurgias plásticas estéticas. Isso se deveu ao desenvolvimento técnico dos profissionais e à procura pelos pacientes. Isso houve o crescimento dessa nossa especialidade. Um outro fator que também está se tornando cultural no Brasil é o sobrepeso e obesidade. Esse é um fator negativo, devido à alimentação e hábitos sedentários. Juntando os dois, o que acontece muitas vezes? Se a pessoa emagrece ou mesmo faz uma cirurgia pós-bariátrica, ela vai precisar de cirurgias plásticas para corrigir e remover o excesso, muitas vezes de pele e de gordura que sobrou na região do abdômen, nas mulheres na região dos seios, muitas vezes nos homens. Isso nas mais diversas áreas do corpo, onde houver necessidade. As mais comuns nos pacientes mais jovens são as cirurgias plásticas de abdômen, na qual houve um excesso, sobrou pele, né? Houve flacidez, vamos dizer assim. Na região das mamas, nas mulheres e também nos homens, muitas vezes sobra na região das mamas, daí é necessário fazer uma cirurgia. Na região das costas, nos flancos, muitas vezes nós temos necessidade de intervir. Na região das coxas, nas pernas, também se faz o lifting de coxas. A pessoa literalmente muda o estilo de vida, né? Se ela emagreceu e se ela fez uma cirurgia uma cirurgia bariátrica, que é a cirurgia para o emagrecimento, e junto com o fator coadjuvante no tratamento faz cirurgias plásticas, ou seja, ela tomou aí várias atitudes e atos para a melhora do contorno, da silhueta corporal. Sempre é importante lembrar que essa melhora estética, com certeza, vai se refletir também na melhora da saúde do indivíduo. A obesidade é uma doença que traz sérios problemas de saúde e ainda afeta a vida social. O humorista Dedé Santana sabe bem o que é isso. Assista agora a entrevista e descubra como ele conseguiu mudar essa realidade. Você sofreu bastante com excesso de peso. Queria que você contasse um pouquinho quais eram as dificuldades que você enfrentava na época. Muita dificuldade, como eu fui um comediante acróbata, sempre saltei, né, escorregava, caía. Aí conforme eu fui engordando, foi ficando mais difícil para mim, para saltar, cair e tal. E aquilo me deu assim um desespero tão grande. E eu fiz várias coisas para emagrecer e não conseguia, né? Que eu também sou meio rebelde. E aquilo ali foi me dando uma depressão. E aquela depressão me fez engordar mais ainda. Aí eu não conseguia, fui engordando, aí fiquei meio desgostoso, aí fiquei um tempo fora da televisão, né? Até que um dia uma pessoa me falou do Dr. Lazarotto. Aí foi pim, aquela esperança, né? Eu falei, essa é a minha última esperança, vou correr para lá. Você decidiu fazer o bypass intestinal por qual motivo? O que chamou a sua atenção nessa técnica? Aquela coisa de gordo mesmo. Que me chamou mais a atenção é que falaram, você pode operar e comer de tudo. Não, mas sem vergonha, isso é verdade mesmo. Eu falei, não, lá se opera, come de tudo. Eu falei, não, mas eu ouvi dizer que se opera, aí tem que ficar tomando um remedinho, tem que não sei o quê. Aí me falou, não, aquele é outro tipo de cirurgia, talvez do estômago, não sei, tem que ficar a vida inteira tomando remédio. Eu falei, não, esse você operou, não precisa fazer mais nada. Tem umas regrinhas, coisas pequenas que tem que seguir, que eu até hoje não segui, e aí continuo um pouco rebelde na coisa. E daqui a pouco você vai acompanhar a continuação da entrevista com o Dedé Santana. Não perca! E agora confira o depoimento de um paciente que perdeu 35 quilos depois de uma cirurgia de obesidade e hoje vive com muito mais saúde. Eu vou conversar agora com Dom Vito Milano, um paciente que foi submetido ao bypass intestinal, uma técnica que permite emagrecer sem restrições alimentares. Por que o senhor escolheu essa técnica do bypass intestinal? Bom, eu me informei naquela época e vi que as outras eram muito agressivas, principalmente aquela de estômago. Eu tinha um gerente nosso que fiz e não podia fazer isso, não podia comer aquilo. Eu digo, mas
Se é para não comer, não precisa se operar, é só parar de comer. Não entendi o problema. Digo, e se tem uma operação que não é agressiva e faz o efeito, por que fazer a outra? Os pacientes que realizam o bypass intestinal, eles costumam dizer que após 15 dias você já pode ir a uma churrascaria. É verdade? Como é que funciona a sua alimentação? Lá por 20 dias eu já estava mesmo no churrasco e com tudo o que tinha direito, sem nenhuma contraindicação. A única coisa é água, que tem que beber água. Mas falando com o médico, água é saudável. Então se juntou uma coisa ou outra, para mim foi tudo melhor do que isso. Eu não podia, eu tenho uma idade hoje que não tenho medo de dizer, 72 anos, estou muito bem. E acho que se não tivesse feito a operação, talvez, não sei se estaria aqui a dar essa explicação, né? E no total, Dom Vito, quantos quilos o senhor perdeu e o senhor melhorou de todas essas doenças associadas à obesidade? Como digo, eu estava com 125, estou com 90, né? Então, fui bastante gordura que fui embora. E quanto a outros problemas, zero, nenhum. Não consigo dizer nenhum problema. Anuncie ou participe do nosso programa. Entre em contato com a produção ou mande um e-mail para programa@obesidademdestaque.com.br. E agora acompanhe a continuação da entrevista com o Dr. Lazarotto e descubra quais são as 3 regras para o sucesso do bypass intestinal. Como o senhor já disse, a água ela é essencial no processo de emagrecimento após o bypass. Hoje, qual é a quantidade necessária de água que o paciente deve ingerir para desencadear esse processo de emagrecimento? Para quem não é operado, deve tomar água junto com a comida, no mínimo 2 garrafas de 510 ml, que daí ajuda o funcionamento do intestino. Vai emagrecer? Algumas pessoas perdem peso, outras não. Eu, por exemplo, quando ganho uns quilinhos, que eu vou para a praia, eu volto, cuido na alimentação e tomo bastante água. E eu perco com facilidade. Se eu não tomar água, é difícil. Agora, nesta cirurgia do bypass, a quantidade de água é variável de pessoa para pessoa. Umas pessoas, uma garrafa e meia, já é suficiente. Outras dizem que tomam só uma garrafa. E outros ainda dizem que tomam bem pouquinho água. Mas a média é 1 no café, 3 no almoço, observa as garrafinhas aqui, 1 no café, 3 no almoço e 3 no jantar. Mas sendo 1 antes e 2 durante. Quando a pessoa tem muita dificuldade para emagrecer, daí no café tem que tomar 1 antes e 1 depois. E no almoço e na janta, as 3 garrafinhas. E se comer mais algum doce, alguma sobremesa, alguma coisa, é necessário tomar mais 1 ainda. Mas isso excepcionalmente. E essa água, doutor, como é que é? Tem que ser na temperatura ambiente? Pode ser água com gás, suco, refrigerante? Como é que funciona? Não, é água mineral, sem gás, na temperatura ambiente. Gelada, não. Quente, não. Fria. Se for num lugar quente, uma gelada e uma temperatura ambiente, fica um sabor agradável. Em quanto tempo, no total, depois da cirurgia, o paciente volta a levar uma vida normal? Fazer atividade física, trabalhar? Com 30 dias, a pessoa já está caminhando normalmente, dirigindo, né? A não ser com os grandes obesos, que daí fica podendo mais tempo. Mas de 20 a 30 dias já está dirigindo. Com 60 dias, a pessoa pode fazer musculação. Com 90 dias, hidroginástica. E com 120 dias, pode fazer de tudo. Tem algum cuidado que ela tem que ter depois, com o passar do tempo, após a realização do bypass intestinal? Algum cuidado específico, doutor? Não esquecendo que quando se faz a cirurgia, tem 2 caminhos. Um que é mais estreito e outro que é normal, né? É exatamente igual a uma estrada. Numa tem um túnel pequeno e na outra é um atalho que passa qualquer carro. Nesse túnel pequeno só passa um carro pequeno. Pelo atalho passa qualquer carro. Depois que a pessoa é operada, sempre recomenda cortar o alimento no meio das perninhas do garfo, em pedaços menores, e mastigar bem,
o senhor sempre fala, o bypass intestinal ele é regido por 3 leis que são responsáveis pelo sucesso dessa cirurgia. Queria que o senhor falasse quais são elas. Tomar água junto com a comida. Essa é a primeira lei. Essa cirurgia de bypass, se não tomar água, ela não funciona. A segunda lei, tem de comer primeiro as verduras e os legumes. Por que a verdura e os legumes? Primeiro, as verduras e os legumes são de mais difícil digestão e absorção. Então tem de comer primeiro porque os enterócitos, que são as célulazinhas que vão absorver os nutrientes, o que vier primeiro ele vai absorver mais, né? E a terceira regra, tem de mastigar bem a comida. Acesse agora o site obesidadeemdestaque.com.br e confira as últimas notícias sobre alimentação, tratamentos e cirurgias de redução de peso. E agora fique com as dicas do quadro O Consultor. Olá Brasil, meu nome é Helder Mello, eu sou consultor e eu quero agradecer a você que tem enviado os seus e-mails à produção do programa Obesidade em Destaque, suas perguntas, e eu digo muito obrigado pela audiência. Eu quero responder hoje a Marli, lá de Astorga, no Paraná, que me perguntou o seguinte: o que fazer depois que se perde muito peso? Em primeiro lugar, Marli, você tem que falar com o seu cirurgião plástico para ver se há uma necessidade de fazer uma lipoaspiração ou se você tem muita gordura sobrando, fazer uma cirurgia. Outros cuidados que você deve ter é manter uma hidratação profunda, porque a hidratação, o consumo de água vai trazer uma qualidade à sua epiderme, sua pele vai ter o viço, o brilho e vai denotar saúde. Aliás, a questão da hidratação é tão importante que na técnica em evolução do bypass intestinal do Dr. Lazarotto, você tem que tomar bastante água. Aliás, essa técnica em comer bem, perder peso e continuar se alimentando regularmente, com alegria, eu recomendo. Fique agora com a segunda parte da entrevista com o Dr. Marco Aurélio Regazo e saiba a diferença entre abdominoplastia e lipoaspiração. Acompanhe também as dicas para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica. E se a pessoa tem gordura localizada no abdômen, o tratamento é a lipoaspiração. Se a pessoa tem flacidez de pele no abdômen, que ocorre basicamente quando há grande perda de peso e comum também pós-gestações nas mulheres, aí se faz a abdominoplastia, que envolve-se a remoção do excesso da flacidez e normalmente se faz o aperto, né, dos músculos que ficaram um pouquinho frouxos ou ficaram separados devido às gestações. Então essa cirurgia de abdominoplastia se faz pós-perda e quando tem flacidez. E a lipo é tratamento de gordura localizada. Nós tratamos um paciente que está bem e que quer ficar melhor. Então esse paciente deve-se tomar muito cuidado com ele, né? Por quê? Porque é necessário que se opere, que se faça essa cirurgia em condições ideais, né? Que o paciente esteja com os exames pré-operatórios normais ou que esteja equilibrado no pré-operatório, que seja feita num local onde há uma estrutura, um centro cirúrgico adequado para o procedimento, que seja assistida por um anestesista ou por um médico anestesista durante todo o procedimento. Ou seja, a segurança deve ser sempre levada como fator primordial. O cuidado básico é sempre escolher alguém que tenha uma formação técnica, ou seja, que passou pela formação de uma residência, que é membro da nossa sociedade e que exerce a sua profissão. O outro cuidado importante é sempre uma referência, né, de alguém que fez com esse profissional. E o último cuidado é a empatia, é a pessoa confiar nesse profissional que ela escolheu. Acompanhe agora mais uma parte da entrevista com o Dedé Santana e descubra como a vida dele mudou após o bypass intestinal. E após a realização da cirurgia, Dedé, o que mudou na sua vida? Cara, falar a verdade, mudou muito a minha vida.
mudou o meu humor, eu andava de muito mau humor, me voltou a vontade de trabalhar, porque logo que eu saí da cirurgia, eu acho que não tinha 4, 5 dias, eu senti que eu tinha perdido peso, né? Aí, quando eu terminei a recuperação, as minhas roupas caíam. Aí comecei a mandar apertar a calça, apertar tudo. Aquilo me motivou muito. Aí eu voltei a trabalhar, voltei a fazer minhas coisas. Aí eu fiquei muito contente, porque quando eu vi, eu estava com 35 quilos a menos no meu peso, né? Aí fiquei mais leve, já estava podendo saltar de novo, cair no chão, fazer as coisas que eu gosto, né? Aí fiquei muito feliz mesmo. Depois do bypass intestinal, você falou que pode comer à vontade, então você não tem essa preocupação. Eu como à vontade. O Lazaroto briga um pouquinho comigo, doutor Lazaroto, né? Que ele gosta muito de mim, mas ele briga comigo, porque eu não sigo, tem umas regrinhas básicas, né? Que é aquele negócio de tomar água, você tem que tomar garrafinha de água, aquela coisa toda. E eu relaxo muito, eu continuo tomando refrigerante e eu sou uma verdadeira formiga, né? Muito açúcar. Meu café é metade café, outra metade é açúcar. Quer dizer, pode, mas também não abusar demais, assim, né? Eu abuso, eu compro em casa doce de leite, que vem de Minas, minha família é mineira, manda doce de leite para mim, eu mando pau naquela doce. Então, eu devia seguir umas regrinhas básicas, quer dizer, comer, mas não abusar, né? E o principal é tomar água, é coisa que eu não faço, né? Dedé, eu gostaria que você deixasse um conselho para essas pessoas que estão sofrendo com a obesidade, com esse excesso de peso e não sabem o que fazer. Queria que você deixasse um conselho, porque você já passou por esse sofrimento também. Olha, não é bem um conselho, porque eu sou palhaço, e palhaço para dar conselho é difícil, né? Mas eu gostaria de recomendar que você, se você estiver se sentindo mal, poxa, você tem que se sentir bem com você mesmo. Como eu me sinto bem, eu mudei com a minha família, eu mudei com meus filhos, eu mudei com a minha mulher, eu mudei com o meu trabalho, voltei a trabalhar com meu amigo, estou muito bem. Então, se você sentir que não tem mais jeito mesmo, né? O próprio doutor Lazaroto, que não venha direto, me consulte outros médicos e tal, né? Mas o que deu certo para mim e para alguns amigos meus que eu recomendei, né? Fiz questão de recomendar, foi exatamente essa cirurgia do doutor Lazaroto. Emagrecer de forma saudável não é tão fácil quanto parece. Por isso é sempre importante a orientação de um profissional. Acompanhe agora mais um trecho da entrevista com o Dr. Lazaroto e fique atento às dicas dele antes de escolher um método para perder peso. Doutor, eu já conversei com vários pacientes que foram submetidos ao bypass intestinal e eles sempre dizem que melhoraram de várias doenças associadas à obesidade. Colesterol abaixou, a hipertensão melhorou, diabetes também. Por que isso acontece? Veja bem, o diabetes, o mecanismo é diferente da hipertensão, do colesterol, dos triglicerídeos. A pessoa que melhora do diabetes não melhora só com o bypass intestinal. Com qualquer cirurgia que opera o estômago e o intestino, quanto mais rápido o alimento chegar no final do intestino delgado, claro que o diabetes ele estimula esse alimento, os hormônios que estimulam a produção de insulina para que queime o açúcar. Só para a pessoa entender, né? Então, estimula os hormônios, esses hormônios, fazendo com que o diabetes com 10, 15, 20 dias já melhore, o diabetes tipo 2, desde que o pâncreas tenha função. Se o pâncreas não estiver funcionando, essa cirurgia não funciona, porque é necessário que o pâncreas esteja funcionando, nem que seja um pouco, mas tem que funcionar. Diabetes. A hipertensão, toda pessoa que emagrece, perdendo peso, a pressão vai baixar, porque o coração vai bombar com menos intensidade e, em consequência disso, a resistência periférica dos vasos vai ser menor e, com isso, a melhora de hipertensão. Agora, o colesterol e triglicerídeos, pelo mesmo mecanismo do diabetes.
Porque há uma alteração metabólica dentro do intestino delgado. Porque o intestino delgado é o maior órgão endócrino do corpo humano. Tem todos os hormônios dentro do intestino delgado. Então, e também é o maior órgão imunológico. As imunidades estão no intestino delgado. E atualmente a sua equipe atende em quais cidades? Nós atendemos em Curitiba, né? São Paulo, e nossa equipe opera todas as cirurgias, não só bypass. A nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, nós operamos as cirurgias mistas, todas as cirurgias, as recomendadas pelo Conselho de Medicina, que são as mistas, né? Operamos aqui em Curitiba, nós temos clínica em São Paulo, nós temos clínica em Brasília, temos clínica em Belo Horizonte, então as consultas podem ser feitas lá e o pós-operatório também, mas a cirurgia para a segurança do paciente só em Curitiba. Doutor Lazarotto, muitas vezes quem sofre com obesidade não sabe qual deve ser o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida. Eu gostaria que o senhor finalizasse com um conselho para essas pessoas. A todas as pessoas que têm obesidade, ou o filho, a mãe, um amigo, eu recomendo os seguintes passos. Primeiro, tem de conversar com o seu médico de família, aquele que lhe confia que vai dar o melhor de si, sem segundas intenções, né? Não resolveu, aí vai para o endocrinologista ou médico nutrólogo, que vai dar alimentos, dieta alimentar, atividade física, medicamentos. Se não resolveu, daí deve ir ao médico de obesidade. Nisto eu gosto de chamar muita atenção. Não vá só mais no médico mais famoso ou naquele que aparece na televisão. Não se empolgue. Vá em vários médicos, um que opera estômago, outro que opera intestino, outro que opera estômago e intestino. Mas não fique só nisso. Peça o nome de 2, 3, 4, 5 pacientes, converse com esses pacientes, vê como eles estão, para depois escolher qual o médico e qual a técnica que deve fazer. Porque se às vezes escolher o médico errado ou a técnica errada, é um caminho às vezes de fácil ida, mas de muita dolorosa volta. E chegamos ao final de mais um programa. Se você ficou com alguma dúvida, deseja rever alguma reportagem ou ainda quer sugerir um tema, é só acessar o nosso site ou entrar em contato com a nossa produção. Curta a nossa página no Facebook, siga o programa no Twitter e conheça também o nosso canal no YouTube. Tenha uma ótima semana e até o próximo domingo.